O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor criou os céus. A palavra do Senhor criou os céus. Eu me sinto muito agraciado por Deus em poder, nessa quinta-feira de adoração, presidir essa Eucaristia, mas também ter a oportunidade de fazer uma homilia sobre a Santíssima Virgem Maria. Santa Teresinha dizia que ela queria ser padre pelo menos um dia para ela fazer uma pregação sobre Nossa Senhora. Ela desejava pelo menos ter a oportunidade de um dia ser sacerdote para falar da Virgem Maria. Uma vez ela disse, foi perguntada a ela porque ela quis ser padre, mártir, todas as realidades que existiam na igreja. Depois ela descobre, no coração da igreja eu serei o amor. Ela é uma alma vítima, ela se oferta. Mas um dia foi perguntada a ela se ela não gostaria de ser a Virgem Maria. Ela falou que jamais ela perderia a graça de ter uma mãe. Porque se ela fosse a Virgem Maria, ela não teria a oportunidade de ter uma mãe tão maravilhosa como a mãe de Deus, aquela que nós temos, que nos foi dada aos pés da cruz. Jesus, olhando para João, disse: Filho, eis a tua mãe. Nós vemos no Evangelho de hoje essa experiência maravilhosa que o cego Bartimeu vive. Ele era um cego, mendigo, que sabia muito bem que aquele era o corredor de saída. Quem já teve a oportunidade de ir a Jericó, eu tive várias vezes essa graça, aquele corredor de saída da cidade era o único local de passagem. Então, como mendigo, ele sabia que ele ia ficar ali com a latinha dele, balançando, gritando, pedindo esmola, e alguns dariam a assistência para ele. Mas naquele dia foi diferente. Ele escutou o barulho de uma multidão, e ele não perguntou simplesmente porque era um grupo de peregrinos que estava subindo para Jerusalém. Não. Será que era o imperador? Será que era César que tinha vindo fazer uma visita? Era o governador responsável por aquela região? Era alguém importante? Porque era um barulho de muita gente, de alegria, de coisas
diferentes, e aí dizem para ele: é Jesus. Só que aquele homem já tinha começado a ser trabalhado por Deus na sua fé, porque ele ouvia falar de um tal de Jesus. Ele escutava sobre os seus ensinamentos. Ele escutou falar dos inúmeros milagres que ele havia feito: ressurreição de mortos, cura de lepra, expulsão de demônios. Possivelmente ele também já deveria ter escutado de cura de outros cegos. São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido, pela escuta. E aquele homem já estava cheio de fé nesse homem Jesus, nesse homem Deus. Mas surpreendentemente, talvez, possivelmente, creio eu que ele fosse um judeu que esperava o Messias, diante de tudo aquilo que ele escutou, das maravilhas que falavam daquele homem, ele logo associou, como cego. Eu não acredito que naquela época, as escritas em pergaminho tinha o braille, escrita da escritura, do Pentateuco, dos profetas, que eram as escrituras dos judeus em braille, para ele passar a mão. Ele ouvia os textos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Ele ouvia os textos do Gênesis, do Êxodo, dos Números, do Levítico, do Deuteronômio. Ele escutava os livros históricos, Josué, a história dos reis, dos juízes, de Judite, de Esté. Ele escutava os ensinamentos dos livros sapienciais, dos Salmos, da sabedoria, do Eclesiastes, do Eclesiástico. E ele, ao escutar falar de Jesus, ele já entendeu, iluminado pela graça de Deus, que aquele era o Messias. Por quê? Quando dizem para ele que é Jesus, qual é a invocação que ele faz? Jesus. Ele deve ter falado, Yeshua, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, Messias. Aquele cego confessa com os seus lábios a fé em Jesus como Messias, como Salvador. Claro que ia chamar a atenção de Jesus. A maioria dos judeus não reconheceu, principalmente os líderes. Jesus para. Quando ele escuta aquele grito, filho de Davi, de um pobre, de um anauim, de um mendigo, de um cego, ele para e diz: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto. Esse jogar o manto significa: eu tenho certeza de fé que eu nunca mais serei o mesmo. A minha vida velha está sendo deixada para trás. Ele jogou o manto, se levantou e se colocou diante do filho de Davi. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Jesus conhecia o coração dos homens. Jesus
sabia das intenções. E Jesus, olhando para aquele homem, via fé suficiente para que o milagre se estabelecesse. Via fé nele, em Jesus, o Messias, o Mestre. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Ele começou a enxergar. Porque esse homem enxergava muito mais do que muitos homens e mulheres que enxergam, veem a luz do dia, que conseguem discernir as criaturas, que conseguem discernir que isso aqui é um altar, que aqui tem uma flor, que é uma cruz, que ali tem um padre, que do lado tem um irmão. Nós enxergamos, eu uso óculos, eu tiro óculos, eu não consigo enxergar muito bem não. Está tudo embaçado, meu óculos é forte, agora eu estou vendo direitinho vocês. Uma vez eu tomei banho, uma vez eu estava com a minha família na praia, eu estou tão acostumado com óculos, que eu uso desde os 12 anos de idade. Eu estava com a minha família na praia, lendo jornal para ver a notícia do Flamengo. E aí eu falei, mãe e o pai, vou dar um mergulho, esqueci que eu estava de óculos. Foi embora o óculos. E aí para ler, para fazer tudo que tem que fazer, foi uma dificuldade, né? Tinha que ficar assim, para conseguir enxergar as letras. Ele enxergava muito mais do que tantos homens e mulheres, não vou falar de vocês que estão aqui diante de mim, que eu creio que não, mas que estão aí fora e que não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a vida, não conseguem enxergar o caminho da salvação, não conseguem enxergar aquilo que Deus estabeleceu para nós, como uma estrutura de vida nova. Ele já enxergava com o coração. O Pequeno Príncipe tem uma passagem que é interessantíssima, que lá no livrinho, né, que parece de criança, mas tem uma mensagem tão boa. Ele vai dizer, só se ver bem com o coração, porque o essencial é invisível aos nossos olhos. Ele já enxergava com o coração, ele enxergava com a fé, ele sabia que era o filho de Davi, que era o Messias, mas a partir daquele momento o milagre físico acontece e ele passa a enxergar. No Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 8, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero dizer para você, eu acredito plenamente nesse Deus que faz um milagre da cura física, mas eu quero exortar a nós como assembleia, a começar de mim, que nós precisamos entrar na dinâmica do sobrenatural, para que com a pureza de coração, nós consigamos enxergar a Deus. Nós estamos num momento de pandemia, num momento de grandes dificuldades, de situações de provas, de perdas, de tantas circunstâncias. Nós vemos um mundo que jaz no maligno, como vai dizer a própria palavra, o próprio Senhor no Evangelho. Mas aquele que é puro de coração, que caminha em santidade, que escolhe o caminho de Deus, que não aceita viver em pecado, que não aceita o pecado mortal, que trata o pecado com a confissão frequente, aquele que busca vencer os seus pecados veniais, trabalhar as imperfeições, começa a enxergar de uma forma diferente todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias são aproveitáveis, elas não se perdem. As perdas, eu louvo a Deus, Moisés, olhando aqui para você, não é para a glória dos homens, não é para isso, é para a glória de Deus. O Moisés fez um propósito, no período da quaresma, de a partir da Páscoa, ele fazer uma série de pregações na internet, porque a gente está nesse período sem poder ter missões, e durante 40 dias, ele foi pregar. No primeiro dia, a irmã dele morreu de Covid. Consagrado da comunidade, parceira de missão. Eu liguei para ver como que ele estava. Mandei mensagem, mas liguei para ver a pregação. E eu vi o testemunho de quem vê a Deus.
Quem vê a Deus enxerga diferente a morte. E ele estava lá testemunhando a ressurreição. No final, que ele foi falar para quem estava assistindo que a irmã dele tinha sido colhida por Deus. Os puros de coração verão a Deus. É aquilo que São Paulo traduz para nós com uma linguagem muito simples. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É essa abertura de uma visão espiritual para que nós consigamos enxergar e entender os mistérios. Porque o sentido da visão espiritual vai se aguçando, ele vai sendo tratado por Deus, quanto mais nós crescemos na intimidade, no caminho de santidade, na busca por Deus, por mais de Deus. E a gente começa a enxergar, entender os mistérios, viver os momentos de prova, de dor, de uma forma completamente diferente, acompanhada, assistida por Deus. Um dos critérios para nós conhecermos a Deus, que o próprio catecismo vai nos dar, uma das formas de nós conhecermos a Deus, é contemplá-lo na criação. A primeira leitura vai mostrar exatamente o que Deus fez, a obra que Ele faz, aquilo que Ele realiza. São João, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer: tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada se fez. A palavra do Senhor criou tudo, foi isso que nós cantamos. A palavra do Senhor criou os céus, a palavra do Senhor criou a terra, a palavra do Senhor revelou-nos na criação a bondade, o amor, a misericórdia, a glória de Deus. Mas hoje eu queria convidar você que está aqui, que está passando por esse processo da cura, da visão, que está começando a enxergar de verdade, porque o que acontece? Ele deixa a capa e não busca mais, e ele vai seguir Jesus, ele se torna um seguidor de Jesus. Eu quero convidar você a olhar para a pureza e a santidade da obra mais perfeita da criação, infinitamente mais bela e mais perfeita do que todo o universo criado, a Virgem Maria. Nós somos chamados a olhar para a sua pureza, para a sua santidade, porque ela foi eleita e escolhida para que a obra de Deus acontecesse na humanidade. Ela foi preparada. Quando Deus decidiu criar o primeiro homem, Ele preparou primeiramente uma casa, um paraíso, onde Ele havia de aposentar o homem. Aposentar no sentido de aposento, não é de aposentadoria. Claro, a aposentadoria está ligada a aposento. Quem se aposenta, para de trabalhar, fica aposentado em casa, não é isso? Deus criou um paraíso terral quando Ele quis enviar o primeiro homem, Adão. E quando Ele quis enviar o segundo homem, Jesus Cristo, se no primeiro Ele preparou um paraíso terral para hospedar o homem, nessa segunda obra, Ele prepara o corpo e a alma da Santíssima Virgem. Uma casa terral para o primeiro homem, mas para aquele que vinha do céu, era necessário criar uma casa celestial, adornada com as virtudes, com os dons celestiais. E essa casa celestial que Deus edifica para hospedar, para que o seu filho encontrasse um lugar de aposento, de repouso nessa terra. Essa casa celestial se chama
Virgem Maria. E eu queria que você aplaudisse essa casa celestial adornada com as virtudes e com os dons celestes. Foi o próprio Deus que a preparou. O primeiro paraíso terral na terra. Deus preparou para o homem. Lá não havia o pecado, lá não havia a morte, lá não havia o sofrimento. Não vou aqui indicar os dons préternaturais. Mas agora era o próprio Filho. E esse paraíso celeste, Ele prepara em Maria. É Deus que faz todas as coisas com uma finalidade. Tudo tem uma finalidade no que Deus faz. Essa virgem, ela foi escolhida para a maior dignidade que há depois da humanidade do Filho. Ser mãe do Salvador. E a ela foi concedida uma santidade muito grande. Porque ela, sendo a mãe do Santo dos Santos, ela recebeu do Altíssimo todas as graças e privilégios para ser um paraíso celestial para o Deus que se encarna para nos salvar e nos redimir. Vou aqui dizer para vocês 7 privilégios que ela recebeu. Primeiro e maior, ser a mãe de Deus. O segundo, não sentir em si nenhum gênero de má inclinação, nem apetite desordenado. Ela foi concebida sem o pecado original. Ela nunca, jamais, em 60 e tantos anos de vida sobre essa terra, ela cometeu um só pecado, não só mortal, nem venial, nenhuma imperfeição, que é algo que ultrapassa toda espécie de admiração que nós possamos ter. Nossa, mas vocês são muito exagerados. Talvez alguém possa estar ouvindo essa pregação e dizer: vocês são muito exagerados. Meu Deus, se Deus criou um paraíso para Adão e para o filho, é lógica, a gente não precisa forçar. Se para Adão foi criado um paraíso terral, para Jesus um paraíso celestial. Quarto privilégio: ter concebido pela virtude do Espírito Santo. Quinto privilégio que ela recebeu: ter dado à luz sem dor e sem perder a sua virgindade, a sua pureza virginal. Sexto privilégio: ter sido levada em corpo e alma para o céu, sem que o seu corpo sofresse o que era a corrupção. Sétimo privilégio: ela está sentada ao lado do Filho no mais alto dos céus, no mais alto dos bens da glória. Uma simples criatura, mas a mais bela criatura, a mais perfeita, que nos revela o Filho. Eu fiquei pensando hoje, durante todo o dia, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Se eu sentar para você do seu lado agora, para a gente bater um papo, mãe, você consegue me revelar quem é o seu filho? Você consegue me revelar as coisas que ele gosta? Você consegue me revelar as coisas que talvez nem ele tenha o entendimento de que ele vive? Às vezes uma mãe com uma criança, dá o Samuel aí, com a Emilian fazendo 8 anos, o Pedro, o Mateus, né? A mãe conhece o filho. E é interessante, aí eu fiquei pensando, Pedro, Tiago, João, vamos pensar lá, Mateus, Marcos, que foi discípulo de Pedro, João, Lucas, que foi discípulo de Paulo. Vamos pensar no João e no Mateus. Eles conviveram com Jesus 3 anos e eles escreveram o que eles viram. Imagina quem conviveu 30. Imagina que quem conviveu 30, quem deu a luz, quem cuidou, quem foi vendo, porque às vezes a gente não entende. Vamos aqui forçar um pouquinho a teologia, para a gente entender.
Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas. Isso se chama união hipostática, falando na teologia. 100% homem, 100% Deus. Ele tinha um conhecimento infinito de tudo como Deus possuía, desde o princípio da sua existência no seio de Maria. Ele tinha conhecimento infinito, mas também um conhecimento humano. Um conhecimento beatífico pela unidade da sua natureza humana com a divina. Esse conhecimento beatífico que Jesus tinha era similar ao que nós teremos quando nós virmos Deus no céu. Ele tinha ciência infusa, que é um dom do conhecimento completo das coisas criadas, como tem os anjos. E tiveram Adão e Eva, que foi conferido diretamente por Deus, e que não se tem de adquirir por raciocínios laboriosos. A gente vai ler, estudar, meu Deus, a gente fica raciocinando para entender certos critérios, Não. Essa ciência infusa dava a ele um conhecimento sem uma necessidade de uma reflexão e raciocínio laborioso. Um conhecimento experimental, pela experiência, adquirindo à medida que crescia e se desenvolvia. Vamos imaginar, Jesus sabia o que era andar. Um bebê não sabe o que é andar. Você vai ali. Jesus sabia o que era andar, mas dentro do conhecimento experimental, ele começa a andar quando as suas pernas ficam fortalecidas suficientemente para sustentá-lo, no crescimento humano, naquilo que ele foi crescendo. Então imagina Nossa Senhora e Jesus, durante 30 anos ela com ele, e ele falando das coisas do alto, e eles conversando sobre as coisas do céu, e ele revelando as coisas de Deus, e ele ali meditando com ela os textos dos profetas, a própria palavra encarnada. Gente, se a gente fosse usar da nossa meditação, a gente ia longe para entender. E por que eu estou dizendo isso? Se aproxime da Virgem Maria cada dia mais, para que você conheça verdadeiramente quem é Jesus. Se aproxima da criatura mais bela, criada por Deus, que ultrapassa em beleza o universo inteiro, para que dela você aprenda a amar Jesus. Aproxime-se de Maria, que é a esposa do Espírito Santo, para que você experimente aquilo que no início eu dizia e falei aqui no Pentecostes. Ela ensinou aquela aldeia na Tchecoslováquia a rezar ao Espírito Santo, e eles viveram um transbordamento. Ela é esposa do Espírito Santo. Olha para Maria e contemple a beleza do amor do Pai pela humanidade. Nós somos convidados hoje a voltar a enxergar, e a enxergar com mais clareza os mistérios. E isso se dá quanto mais nós nos aproximamos dela. No tratado Santo Afonso Maria de Ligório, ou melhor, São Luís Grignon Maria de Montfort, ele vai dizer, no número 6 do tratado: eu digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão. Eu já falei aqui. Onde ele encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis. Ele é o grande, o divino mundo, ela é o grande, o divino mundo de Deus, onde há beleza e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde escondeu, como em seu seio, o seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e precioso. Oh, quão grandes e misteriosas coisas fez Deus onipotente nesta admirável criatura, conforme ela própria é forçada a confessar, apesar da sua profunda humildade. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Uma outra tradução: Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O mundo não conhece essas maravilhas porque é incapaz e indigno. Os santos disseram coisas admiráveis dessa santa cidade de Deus, e segundo os seus próprios testemunhos, nunca se sentiram tão eloquentes, nem tão felizes, como quando falavam dela. Apesar disso,
afirmam que a sublimidade dos seus méritos, por ela elevados até o trono da divindade, não se pode enxergar. Que a extensão da sua caridade, por si dilatada mais do que a terra, não se pode medir. Que a grandeza do seu poder, que até sobre Deus se estende, não se pode compreender. Enfim, que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças, como um abismo, é insondável. Ó sublimidade incompreensível! Ó extensão inefável! Ó grandeza incomensurável! Ó abismo impenetrável! Eu quero concluir essa pregação dizendo a você, católico, a você cristão que agora me ouve, a você que está aqui no santuário, você que escuta pela Rede Canção Nova de rádio, você que vê pela TV, que tem agora acesso pela internet, ou que acessará essa pregação daqui a 20 anos, eu não sei. Aproxime-se de Maria. Tenha um relacionamento pessoal com ela. E você verá que ela te apresentará Jesus. Ela não rouba o nosso amor. Ela purifica o nosso amor. Ela nos ensina a amá-lo. Ela nos ensina a renunciar-nos a nós mesmos. Ela nos ensina a abandonar o mundo, os critérios do mundo, para que nós verdadeiramente assumamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu quero dizer e exortar a igreja nesses fins dos tempos. Ah, padre, você está dizendo que o mundo está acabando? Eu não. Eu disse isso? Se você é católico e conhece o catecismo, você vai ver que está escrito no catecismo que os fins dos tempos começaram na ascensão. Porque ele pode voltar a qualquer momento. Foi o que os anjos disseram aos apóstolos. Por que vocês estão olhando? Esse Jesus que vós viste subir na nuvem, virá do mesmo. Nós estamos esperando. Ele pode vir a qualquer momento, pode vir hoje, pode vir daqui a 100 anos. Nós estamos esperando. E nesses fins dos tempos, nós precisamos recorrer àquela que desde do proto-evangelho de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você quer vencer o diabo, o demônio, as tentações, se você quer vencer a mentalidade mundana, se você quer vencer o pecado, aproxime-se de Maria, consagre-se a ela. Consagre o seu filho a ela, a sua casa a ela, a sua família a ela. Apresente a Virgem Maria a sua casa. Apresente a Virgem Maria a sua família. Lá em Fátima, ela disse para as crianças: digam a todos que rezem o rosário, e assim a guerra acabará. Eu quero falar agora, Santa Mãe de Deus, a eles que estão aqui e aos que me ouvem. Católicos, comecemos a rezar o rosário e a pandemia acabará. Se uma guerra acabou, a primeira, pela insistência do Santo Rosário, uma pandemia acabará. Mas é preciso que nós seguremos no Santo Rosário, nas mãos da Virgem Maria, e peçamos a ela: esmaga a cabeça da serpente. Nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue. Nós bem sabemos que a nossa luta é espiritual. Segura na mão da Virgem Maria e você chegará seguramente ao fim, fiel a Jesus. Ela não permitirá que um filho que a ama se perca. Eu me lembrei agora, quando eu falei de segurar no rosário, meu pai teve câncer,
eu pude cuidar dele junto com a minha mãe por longos 6 meses de calvário. E numa das orações, se eu não me engano, com o padre Edmilson. O padre Edmilson teve uma visão que o meu pai estava sendo levantado pelo rosário, pelo terço. Naquela hora eu falei, sabe que Nossa Senhora, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora, né, vai levantá-lo? Ou isso é um sinal de que ela que está jogando para ele a corda da salvação, para ele subir de bolinha em bolinha até o céu? E aí no dia que ele morreu, que foi num sábado, eu entendi. Porque os devotos da Virgem Maria são buscados por ela no sábado. E ele subiu de bolinha em bolinha do Santo Rosário até a casa de Deus, sem titubear, sem blasfemar, sem reclamar, até o último suspiro. Porque é assim que ela faz com seus devotos. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu preciso tanto. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Canta para ela, é a nossa oração. Canta. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Mais uma vez canta isso, vai. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Abre os seus braços e canta, afirmando isso, reconhecendo. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Mais uma vez, me ama, me abraça, me abraça, me esconde, mãe, me esconde em teu manto. Virgem Maria, como teu sacerdote, se assim posso dizê-lo sem nenhum orgulho ou vaidade, mas por revelação dada ao seu filho, Padre Gobi, os sacerdotes são filhos prediletos da Senhora, porque estão configurados ao seu Filho Jesus Cristo. Eu quero agora pedir que cada um dos que estão aqui no santuário, sejam agora consagrados, ó Santíssima Virgem Maria, ao seu imaculado coração. Eu quero guardar cada irmão, cada irmã que me foi confiado nessa tarde, no seu imaculado coração. Os que agora estão de casa, milhares de pessoas, eu os coloco agora no seu imaculado coração, pedindo que nesse lugar, onde o diabo não pode se aproximar, porque ele não suporta a humildade, ele não suporta a pureza, ele não suporta o amor, que nenhum desses que agora são colocados no seu coração se percam, cedam às tentações do demônio, mas que sejam guardados, protegidos, defendidos pela Senhora. E humildemente eu te peço, ensina a cada um dos seus devotos, a cada um dos seus consagrados, a conhecer e amar o seu Filho
Jesus Cristo, a viver uma vida profundamente no Espírito, batizados no Espírito, e a entender esse amor profundo do Pai, que nos revela através da Senhora, que nos é revelado através da Senhora. Recebe cada um, cada uma, nessa hora, no seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.